Olá, este é o programa Com a Câmara na Cidade, um espaço para mostrar como o trabalho da Câmara se viabiliza junto à sociedade. No programa de hoje, o vereador Nilton Braga Rosa mostra o empenho do setor de projetos de engenharia e arquitetura para garantir a redução do ISSQN e atrair mais empresas e recursos para o município de Porto Alegre. A Câmara participou de toda a negociação para diminuir a alíquota do imposto. Com a Câmara na Cidade começa agora aqui na TV Câmara. A Câmara está na cidade para falar de um projeto aprovado no final do ano passado e que traz uma redução verdadeira de impostos do ISSQN, que teve a participação do vereador Nilton Braga Rosa. Que projeto é esse, vereador? Simone, o projeto é um incentivo para as empresas que fazem engenharia e consultoria na cidade de Porto Alegre. São empresas situadas em Porto Alegre que prestam serviço para o estado inteiro e para o país inteiro. O nosso objetivo, então, foi mostrar que existe um setor de alta tecnologia na área de projetos e que precisava de um incentivo para crescer. O projeto do Executivo e a minha emenda reduzem em 50% a alíquota. E nós acreditamos, e existe um compromisso, de que as empresas vão aumentar a arrecadação. Vereadores, já existe uma experiência que deu certo em Porto Alegre que, de certa forma, motiva essa nova experiência? É verdade, Simone. Existe uma teoria econômica de um sujeito da escola de Chicago chamado Arthur Laffer. Na década de 80, os Estados Unidos viviam uma recessão. Ele disse que o crescimento americano ia ser alavancado por duas medidas pouco ortodoxas. Primeiro, redução de juros. E segundo, redução de impostos. Porque o Laffer dizia, se você diminui as alíquotas, a atividade econômica se torna tão grande que compensa a redução de alíquota e o Estado arrecada mais, fora os benefícios econômicos indiretos. Essa é a teoria de Laffer. E nós tivemos, em Porto Alegre, uma demonstração clara de que a lei de Laffer vale abaixo do Equador. Há 3 anos atrás, mais precisamente 4 anos atrás agora, se fez uma redução significativa para o setor de informática. Reduzimos a alíquota dos setores de serviços para informática em 60%. Qual foi o resultado? Apurado, depois de 3 anos de vigência do incentivo, a arrecadação, Simone, aumentou 7%. Deixa eu repetir. A alíquota reduziu 60%, a arrecadação da Prefeitura Municipal de Porto Alegre aumentou 7,3%, tudo isso mensurado com dados oficiais da Secretaria da Fazenda. O que nós estamos fazendo agora? Estendendo essa boa experiência para o setor de consultoria e projetos de engenharia. E o vereador reuniu aqui, nesse local onde a gente está, pessoas importantes desse setor, representantes de sindicatos, com quem a gente vai conversar agora. O projeto veio do Executivo e se percebeu que o projeto podia ser aperfeiçoado. E para que isso acontecesse, foi necessário reunir numa mesma mesa Secretaria da Fazenda, Câmara de Vereadores e os setores que estavam assumindo o compromisso de, recebendo uma alíquota menor, aumentar a arrecadação. Constava no projeto de lei complementar a redução da alíquota de 4% para 2% até dezembro de 2008. E esse prazo era muito exíguo para nós movimentarmos essas filiais, essas empresas todas, esses escritórios, para ocorrer realmente um aumento ou pelo menos a manutenção da arrecadação através da redução da alíquota. Nesse ponto, o vereador Nilton Braga da Rosa nos ajudou muito nas negociações com a Prefeitura, porque as empresas não aceitavam apenas por um ano. Então, o nosso objetivo é que a redução fosse por prazo indeterminado. Nas negociações, obviamente, a Prefeitura não quis arriscar muito, então se chegou a um acordo que seria por 2% inicialmente a redução no projeto de lei complementar que foi aprovado, e um compromisso de que, se nos primeiros 10 meses nós conseguíssemos manter a arrecadação, então seria enviado um projeto de lei complementar em regime de urgência, tornando essa redução por prazo indeterminado. No Brasil, a cultura do projeto ela vem sendo desenvolvida muito forte. A nossa presença hoje
falando do Rio Grande do Sul, da engenharia, da arquitetura do Rio Grande do Sul, ela se faz presente em todo o Brasil. Várias empresas aqui tiveram oportunidades de desenvolver projetos extremamente importantes em todas as infraestruturas do Brasil, desde metrôs, de estradas, pontes, barragens, enfim, as mais variadas obras têm certamente a forte presença da nossa engenharia. Então, medidas como esta, que incentiva a nossa atividade em Porto Alegre, que cedia a maior parte das empresas que desenvolvem esses trabalhos no Brasil todo, é muito importante. Por exemplo, um projeto de uma rodovia. Se eu pudesse explicar como é que nasce um projeto. Muitas vezes não existe nem mesmo um caminho, existe uma diretriz. Então a gente inicia os estudos pelas interpretações de imagens de satélite, depois ao serviço de levantamentos de campo, parte depois para um estudo preliminar de geotecnia, de levantamento de solos, para escolher o melhor traçado, para realizar um estudo de viabilidade e depois consolidar isso num levantamentos mais detalhados, num projeto básico e, finalmente, numa terceira etapa, no projeto de engenharia para a implantação da obra. Esse projeto, então, acontece tanto do lado de fora, no local, quanto aqui dentro. E demora um certo tempo para acontecer. Na primeira etapa, basicamente, os levantamentos são de campo, né? E também utilizando hoje os recursos mais modernos, que são as imagens de satélite, principalmente, fotografias aéreas, etc., né? E isso, um projeto dessa natureza pode demorar 1 ano, 2 anos, dependendo da sua complexidade. Antes de começar qualquer obra, entra o serviço de projeto, entra o serviço de consultoria. Não é por acaso que recentemente esteve aqui o presidente Lula com a ministra Dilma e lançou um PAC para o estado do Rio Grande do Sul de R$1.632 bilhões na área de saneamento e urbanização de favelas. Faz 30 meses que a Corsan, já na administração passada, começou a desenvolver uma série de projetos. Ela foi consolidando um banco de projetos. E esse banco de projetos possibilitou, agora, quando o governo federal resolveu viabilizar essa série de investimentos, a Corsan estava fardada, a Corsan estava com condições plenas de atender essa demanda, né? Por isso que veio esse recurso todo para cá.